Ela foi torturada 3 vezes, sobreviveu a flechas incendiárias, resistiu à prisão e milagrosamente escapou da morte em público. Mas tinha apenas 13 anos. Enquanto muitos duvidavam de sua existência, Santa Filomena se tornou um enigma vivo que transformou a fé de multidões por séculos. Como uma adolescente enfrentou um império inteiro e virou símbolo de milagres e devoção até os dias de hoje. Se essa história já te instiga logo de início, curta este vídeo, comente o que você já ouviu sobre Santa Filomena e inscreva-se agora no canal para continuar mergulhando em histórias surpreendentes como essa. Nos primórdios da era cristã, em uma cidade-estado da Grécia chamada Corfu, vivia um casal real, atormentado pela dor de não poder ter filhos. O rei e a rainha, ainda presos às tradições pagãs da época, haviam recorrido a todo tipo de oferendas aos deuses do Olimpo, sem resultado. Sacrifícios, promessas, templos, nada parecia tocar o coração das divindades antigas. A sucessão ao trono estava ameaçada e, com ela, a esperança de perpetuar sua linhagem. No entanto, tudo começou a mudar com a chegada de um novo personagem à corte. Um médico cristão. Este médico não apenas trouxe sua ciência, mas também carregava consigo uma fé viva e inabalável. Ao ouvir o sofrimento do casal, ele lhes apresentou o Evangelho de Jesus Cristo, convidando-os a depositar sua confiança no Deus verdadeiro. Em um ato de humildade, o rei e a rainha, já cansados de esperanças frustradas, decidiram dar ouvidos ao estranho conselho. Converteram-se ao cristianismo, foram batizados, e pouco tempo depois, o inesperado aconteceu. A rainha engravidou. Era como se a fé recém-descoberta tivesse aberto as portas para um milagre divino. O nascimento daquela criança foi celebrado com júbilo por todo o reino. Deram-lhe o nome de Lumena, que significa luz, numa referência direta à luz da fé que iluminara a escuridão de seus pais. No dia de seu batismo, porém, recebeu o nome definitivo Filomena, filha da luz. Desde a infância, a menina se mostrava diferente. Crescia em graça, beleza e espiritualidade. Era serena, devota e possuía um amor profundo por Jesus, que parecia ultrapassar sua idade e experiência. À medida que Filomena se aproximava da adolescência, seu coração se voltava cada vez mais para as coisas do alto. Aos 12 anos, tomou uma decisão ousada e rara para alguém tão jovem. Consagrou sua virgindade a Cristo. Era uma promessa secreta, feita em silêncio, mas selada com fervor. Ela não queria pertencer a mais ninguém neste mundo. Sua alma já havia escolhido o seu esposo, o Cordeiro de Deus. E nenhuma joia, poder ou glória da terra seria suficiente para fazê-la recuar. Enquanto isso, um cenário tenso se desenhava fora das fronteiras do pequeno reino. O imperador romano Diocleciano, conhecido por sua crueldade e intolerância aos cristãos, ameaçava a paz da região. Declarou guerra ao reino de Filomena, que, sem forças militares para resistir, buscou um acordo diplomático. O rei decidiu então viajar até Roma, acompanhado da esposa e da filha, para tentar negociar pessoalmente a paz com o imperador. Essa viagem, feita com esperanças silenciosas e temor nos olhos, seria o ponto de virada na vida da jovem santa. Na presença do temido imperador, algo inusitado aconteceu. Diocleciano, ao ver Filomena, ficou cego de encantamento. Sua beleza, pureza e serenidade impressionaram o tirano, a ponto de ele oferecer um acordo inesperado. Manteria a paz e protegeria o reino, mas em troca exigia Filomena como esposa. O rei, entre a espada e a cruz, aceitou. A rainha também consentiu. Para eles, o sacrifício era doloroso, mas salvaria seu povo. No entanto, não contavam com a resposta da jovem. Filomena recusou-se terminantemente. Seu voto a Cristo era inegociável. Nem tronos, nem joias, nem o título de imperatriz de Roma foram suficientes para fazê-la vacilar. Seus pais insistiram, suplicaram,
alertaram sobre os riscos. Afinal, quem ousaria dizer não ao homem mais poderoso do mundo? Mas ela permaneceu firme, alimentando sua alma com oração e resistência espiritual. Seu destino, no entanto, já estava selado. E o que viria a seguir colocaria à prova tudo aquilo que ela havia prometido com fé. Depois da recusa firme de Filomena em se casar com o imperador, a viagem de volta à Grécia tornou-se um lamento. Seus pais estavam confusos, divididos entre o orgulho pela fidelidade da filha a Cristo e o medo do que Diocleciano poderia fazer. Filomena, porém, caminhava em lágrimas, mas com um espírito inabalável. Ela sabia que a fidelidade a Deus tinha um preço e que muitos antes dela haviam morrido pelo nome de Jesus. Mesmo com apenas 12 anos, sua maturidade espiritual era profunda e sua fé mais sólida que os muros de Roma. Quando chegaram novamente à presença de Diocleciano, a tensão se intensificou. O imperador, que inicialmente havia tentado seduzi-la com promessas de riquezas, glória e poder, agora usava a força da intimidação. Reuniu-se com ela em particular, oferecendo-lhe tudo o que um império poderia proporcionar. Mas diante do olhar calmo e decidido da menina, tudo aquilo se esvaziava. Nem ouro, nem honra, nem posição eram suficientes para substituir o que ela já havia entregue a Cristo. O imperador, humilhado em seu orgulho, deu lugar ao tirano cruel. Enfurecido, Diocleciano ordenou que Filomena fosse aprisionada nos subterrâneos do palácio imperial. Por 40 dias, ela ficou acorrentada em uma cela escura e fria, sofrendo torturas contínuas. Era levada a sessões diárias de castigos, onde soldados tentavam quebrar sua vontade com dor e humilhação. Mesmo debilitada fisicamente, ela continuava a orar, a cantar hinos em voz baixa, buscando força em Jesus e intercessão da Virgem Maria. A cada nova sessão, seu corpo se enfraquecia, mas sua fé parecia se fortalecer. Durante esse tempo, Diocleciano a visitava com frequência, não por compaixão, mas para verificar se ela cederia. Em todas as vezes, encontrava a mesma resposta: um não silencioso, mas poderoso. Filomena não gritava, não implorava, não se revoltava. Suportava tudo em nome do seu Salvador. Foi nesse cenário sombrio que ela recebeu uma visão celestial. A Virgem Maria apareceu a ela, segurando o menino Jesus, e lhe trouxe palavras de consolo e revelação. Disse que os 40 dias se completariam, mas que o sofrimento ainda não havia terminado. Maria prometeu-lhe que não estaria sozinha. Seu anjo da guarda continuaria ao seu lado. E a partir daquele momento, o próprio arcanjo Gabriel, o mensageiro da força do Senhor, cuidaria dela. Essas palavras incendiaram o coração de Filomena com uma esperança sobrenatural. Não era mais uma menina indefesa diante de um imperador furioso. Era uma escolhida, guardada pelas forças celestiais, chamada a ser sinal de luz em meio à brutalidade do mundo. Ao final dos 40 dias, Diocleciano ordenou que ela fosse levada em praça pública para ser açoitada. Amarrada a uma coluna, foi espancada até seu corpo estar irreconhecível. A multidão assistia em silêncio, uns chocados, outros cúmplices. Ao fim da sessão, Diocleciano acreditava ter vencido. Mandou que ela fosse levada de volta ao cárcere para morrer aos poucos. Mas Deus ainda tinha planos. Na cela, 2 anjos do Senhor apareceram e curaram todos os seus ferimentos. Ao amanhecer, Filomena estava não apenas viva, mas bela e resplandecente, como se nada tivesse acontecido. Diocleciano, surpreso, tentou justificar o milagre, atribuindo-o ao deus pagão Júpiter. Mas a menina, com a mesma firmeza, declarou que Júpiter era apenas uma estátua sem vida e que só Jesus Cristo poderia curar. Foi o bastante para que o imperador decidisse exterminá-la de vez. Mas o céu ainda tinha intervenções que Roma não esperava.
O que veio depois superaria tudo que já havia acontecido até então. Decidido a encerrar de vez a história da menina que se recusava a ceder, Diocleciano ordenou uma execução infalível. Mandou que Filomena fosse amarrada a uma pesada âncora e lançada ao rio Tibre, acreditando que o afogamento poria fim à sua resistência. A multidão se reuniu para assistir ao espetáculo cruel, mas o que ocorreu foi algo que nem mesmo os fiéis mais esperançosos ousariam prever. 2 anjos apareceram e cortaram a corda que prendia a âncora ao pescoço de Filomena, salvando-a do fundo do rio e transportando-a em segurança até a margem. Esse milagre deixou todos atônitos. Entre os espectadores, muitos se renderam à fé cristã naquele instante. Aquele não era um truque, nem ilusão. Era algo que desafiava todas as leis da natureza. Enquanto Diocleciano ardia de raiva, os corações do povo começavam a se abrir para o Deus daquela jovem que desafiava os deuses de Roma e sobrevivia ilesa. Era como se a fé de Filomena tivesse se tornado uma tocha acesa em meio à escuridão do império. A menina, sem pregar uma palavra, convertia com seu testemunho vivo. Ainda mais enfurecido, o imperador tentou outra vez. Mandou que arqueiros a executassem com flechas. Era uma sentença simples e certa. Porém, ao dispararem, as flechas misteriosamente desviavam de seu corpo no último instante. Nenhuma a atingiu. Os soldados, assustados, hesitavam, mas Diocleciano os forçou a continuar. Ordenou que mergulhassem as flechas em fogo, crendo que o fogo venceria qualquer encanto ou proteção. As flechas flamejantes foram lançadas, mas em vez de ferirem a menina, voltaram no ar e atingiram os próprios arqueiros. O impacto foi devastador. Vários arqueiros tombaram mortos, atingidos pelas armas que eles mesmos haviam disparado. A multidão, que antes assistia em silêncio, agora murmurava com espanto. Muitos soldados sobreviventes deixaram suas armas e declararam-se cristãos ali mesmo, publicamente. O império que pretendia matar a fé de Filomena começava a vê-la crescer em meio à sua própria estrutura. Diocleciano, em choque, não conseguia compreender como uma simples menina estava derrubando seus deuses e desafiando sua autoridade diante de todos. Filomena, por sua vez, permanecia serena, não celebrava, não se exaltava. Seu rosto era o mesmo da fé silenciosa. Cada milagre que acontecia à sua volta parecia apenas confirmar sua entrega total a Jesus. Ela não havia buscado fama nem glória, queria apenas permanecer fiel ao seu voto, e enquanto os poderosos caíam em desespero, ela apenas permanecia. Em pé, de pé diante do império, de pé diante do sofrimento, de pé diante da morte. Com o império abalado e o povo dividido, a pressão sobre Diocleciano crescia. Ele precisava dar um fim àquilo que, aos seus olhos, se tornara um escândalo. Já não era apenas uma questão de casamento recusado, era uma guerra contra sua própria imagem de autoridade. Mas ainda assim, Filomena não resistia com armas nem palavras. Sua única força vinha do céu. A última tentativa, então, seria fatal, e não haveria mais volta. A jovem mártir estava prestes a selar seu testemunho com sangue. Depois de todos os milagres e tentativas fracassadas de execução, Diocleciano estava decidido. Filomena deveria morrer, custasse o que custasse. Já não se tratava apenas de vingança ou desejo ferido. A jovem havia se tornado um símbolo público de resistência espiritual, desafiando o império e colocando em xeque a autoridade dos deuses romanos. Por isso, ordenou o último castigo, a decapitação. Sem discursos, sem comoção. Apenas um golpe seco para encerrar aquilo que o poder terreno não pôde dominar. Filomena, então, com apenas 13 anos, entregaria sua vida como testemunho de fé. Diante do carrasco, a menina não gritou, não chorou, nem hesitou. Sabia que o momento chegara e aceitava o fim com a mesma serenidade com que havia enfrentado todas as outras provações.
Aquela que havia resistido ao cárcere, às chibatadas, aos afogamentos e às flechas, agora se entregava por completo. Sua vida, breve mas ardente, foi consumada como uma oferta pura ao seu Senhor. Seu sangue derramado ali não foi em vão. Caiu sobre Roma como uma semente fértil, destinada a brotar em incontáveis corações ao longo dos séculos. Durante muito tempo, a história de Filomena permaneceu oculta. Seu nome foi apagado das crônicas oficiais. Seu martírio silenciado pela história dos vencedores. Mas Deus não esquece os seus. Em 1802, durante escavações nos antigos cemitérios cristãos de Roma, arqueólogos encontraram uma tumba lacrada com inscrições surpreendentes. A paz esteja contigo, Filomena. Dentro dela, ossos de uma jovem entre 13 e 15 anos, com marcas de martírio acompanhados de símbolos, uma palma, uma âncora, flechas e um vaso com sangue ressecado. Era o testemunho silencioso da menina que o Império não conseguiu apagar. A descoberta causou espanto e comoção entre os fiéis. Pela primeira vez, após séculos de silêncio, a mártir escondida ressurgia para o mundo. As relíquias foram veneradas e logo começaram a surgir relatos de milagres associados à sua intercessão. Pessoas enfermas relatavam curas inexplicáveis, conversões repentinas, graças derramadas. O nome de Santa Filomena começou a se espalhar como fogo aceso entre os fiéis. Sua fé, selada pela espada, agora florescia entre os altares e orações. A devoção a Santa Filomena cresceu rapidamente. Em 1837, o Papa Gregório XVI reconheceu publicamente sua santidade, canonizando-a e oficializando o culto, aquela que tantos já proclamavam como poderosa intercessora. Outros papas, como Leão XII e Pio IX, também exaltaram sua vida e seus milagres. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, tinha por ela profunda veneração, atribuindo a ela inúmeros milagres em seu ministério. Santa Filomena tornou-se conhecida como a grande milagrosa do século XIX. Sua história passou a tocar especialmente os jovens, mulheres e todos aqueles que, diante do sofrimento, buscavam coragem para permanecer fiéis. Filomena não foi uma rainha, nem uma líder política, nem uma grande teóloga. Foi uma menina simples, firme em sua fé, cuja força não vinha de espadas ou de discursos, mas de sua entrega total a Cristo. É por isso que, mesmo após 2000 anos, seu nome continua vivo entre os devotos, e sua história inspira uma fé que não se curva diante do mundo. E embora sua vida tenha sido curta, sua missão foi eterna. Santa Filomena deixou ao mundo o exemplo de que a verdadeira força não está no poder ou na idade, mas na fidelidade absoluta a Deus. Em tempos de medo, dúvidas e perseguições, sua história continua ecoando com força, convidando-nos a olhar além das ameaças humanas e confiar naquele que pode fazer de uma jovem mártir esquecida nas catacumbas uma das santas mais veneradas da história cristã. Agora que você conhece a história de Santa Filomena, a pergunta que ecoa é: o que você tem feito com a fé que recebeu? Uma jovem de apenas 13 anos enfrentou prisões, torturas, humilhações públicas e até a morte, apenas para manter sua promessa a Jesus. E você? Está disposto a renunciar ao mundo para permanecer fiel? Será que estamos nos escondendo atrás do medo ou das desculpas, quando poderíamos estar nos levantando como Filomena, com coragem e firmeza? Quantos de nós já dissemos sim ao mundo e não a Deus sem perceber? Essa história não é só comovente, é um espelho, e cada um de nós precisa encarar o reflexo que ela nos apresenta. Você já pediu a intercessão de Santa Filomena alguma vez? Já conhecia esses detalhes surpreendentes sobre sua vida? Comente aqui embaixo o que mais te impactou nessa história. E se ela mexeu com você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de fé, coragem ou renascimento espiritual.
Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre vidas que desafiaram o impossível e mostraram o que é viver uma fé verdadeira. Ainda temos muitas histórias ocultas, fortes e transformadoras esperando por você.